Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e hoje eu vou falar de Zetsui no Tempest. O último volume desse mangá, o volume 10, foi lançado agora em dezembro. Então eu acho que ainda é possível encontrá-lo por aí na web da vida para comprar. A história acontece em 9 volumes, né? Aqui nesses 9 volumes a gente tem a historinha completa do Zetsui. E o 10º volume, ele é um extra, que conta histórias que aconteceram antes e depois da história principal. Esse é um mangá feito a 6 mãos, pelos seguintes artistas. O Kiyoshiro Daya, vou colocar o nome dele aqui embaixo, que é o autor da história. O mangaka Ren Sayazaki e o arte finalista e responsável pelo storyboard, meu Deus do céu, esse nome é difícil, Arihide Sano. Eu acho que é assim, ou Arihide Sano, né? Qualquer coisa eu vou colocar o nome dele aqui embaixo também, porque, né, difícil. Esses 3 rapazes foram responsáveis pela produção desta obra de arte. E é inspirado em A Tempestade e Hamlet de Shakespeare. A partir do volume 2 começam a aparecer os pós-fácios dos artistas responsáveis pela obra. Os pós-fácios são bem interessantes porque é como se o autor pegasse na mão do leitor e falasse: não, vamos conversar? Deixa eu falar do que você acabou de ler. E aí ele começa a dar outras referências, como por exemplo Planeta Proibido e O Barril e outras histórias, outras coisas que ele usou como referência para criar a história de Zetsui. E esses textos, eles são bem interessantes porque ajudam a gente a mergulhar ainda mais na história. Eu conheci essa história por um intermédio de uma dessas páginas de otaku do Facebook, né? Postaram uma imagem do anime, me interessei, aí fui atrás pra assistir, comecei a assistir o anime, aí eu falei, não, pera, eu quero ver o mangá também, né? Aí procurei, achei o mangá em scan pela internet, só que aí, pra minha imensa alegria, um belo dia, passando pela banca de jornal, eu vi o primeiro volume de Zetsui. Aí o que eu fiz? Terminei de assistir o anime e fui comprando o volume, fui comprando Zetsui, que é mensal, né? Era mensal, só que eu não li. Eu fui comprando, fui guardando, né? Falei, não, vou ler tudo de uma vez, né? Esperei 10 longos meses, 11 para ser mais exato, porque o 10º volume era para sair em novembro e saiu em dezembro, né? Foram 11 longos meses esperando para ler a história inteira. Mas valeu a pena ler a história inteira, se bem que seria interessante também ler mês a mês, porque outra coisa legal nesse mangá é que assim, ele tem deixa eu ver, acho que é a partir do 2 também. A partir do 2, a gente tem as cenas do próximo capítulo. Então termina de ler toda a história e a gente tem uma sequência falando um pouquinho assim, alguns quadrinhos mostrando o que vai acontecer no volume seguinte. E isso é bem legal. Para vocês começarem a entender a história, deixa eu contar uma lenda, né? Que é a lenda das 2 árvores. A árvore do Apocalipse e a árvore da Gênese. Então, lá no passadão, bem no passadão, essas 2 árvores entraram em conflito. E esse conflito quase destruiu o mundo inteiro. A árvore da Gênese, ela saiu vencedora, mas as 2 acabaram ficando muito machucadas e adormeceram. Para cuidar do mundo, a árvore da Gênese, ela deixou um clã de magos cuidando de tudo, que é o clã Kusaribi. Então o que eles fazem? Eles têm poderes mágicos e tal, e para conseguir fazer a magia eles precisam fazer oferendas à árvore da Gênese. Eles precisam oferecer frutos da civilização. E com isso eles conseguem fazer magia. Mas a magia do clã Kusaribi está limitada a apenas proteção. Eles só conseguem fazer magia de proteção. E aí o que acontece? Né? Um dos magos mais poderosos do clã, o Samon, ele decide que é uma boa ideia, ele chega à conclusão que é uma boa ideia despertar a árvore do Apocalipse.
E para conseguir isso, ele precisa tirar do caminho a princesa do clã, que é a feiticeira, né, a maga mais poderosa de todos os magos. Nem que, assim, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que se o clã inteiro se juntar contra ela, não vai conseguir derrotá-la. Tô falando da Hakaze, a Hakaze Kusaribi. Eu esqueci de ver que idade que ela tem, mas qualquer coisa eu vou colocar aqui embaixo. Mas ela é uma adolescente ainda. Talvez ela tenha, sei lá, uns 16, 17 anos, por aí. E para conseguir tirar a Hakaze do caminho, o Somon consegue dopá-la, colocá-la dentro do barril e mandar ela para uma ilha deserta. Num lugar onde ela não vai ter acesso a frutos da civilização avançados o bastante para permitir que ela faça uma magia de grande porte. Mesmo lá na ilha deserta, a Hakaze consegue entrar em contato com um garoto no Japão, fora daquela bolha que ela tá da ilha deserta, que inclusive está isolada de tudo para ela não conseguir ter contato mesmo com o exterior, né? E apesar de tudo isso, como ela é a maga mais poderosa do clã, a Hakaze consegue uma maneira de criar uma magia e entrar em contato com uma pessoa fora da ilha. E essa pessoa é o Mahiro Fua. O Mahiro é um adolescente também, deve ter por volta dos seus, sei lá, acho que ele deve ter uns 17, 18 anos por aí. E ele é um menino muito, muito revoltado. Porque o que acontece? A irmã e os pais dele foram brutalmente assassinados. E já se passou muito, muito tempo desde que aconteceu o crime e não acharam o criminoso. Então, para o Mahiro, o mundo está fora dos eixos, o mundo não tem lógica, ele está incoerente. E a única forma de tornar esse mundo coerente é matar o assassino da Aika, que é a irmã caçula dele. Na lógica dele, os pais conseguiram ter uma vida, né? Eles casaram, tiveram filhos, fizeram a carreira e tudo mais, só que a Aika não. Ela era uma menina ainda, uma adolescente de uns 15 anos mais ou menos, e ela tinha a vida inteira pela frente. Como assim matar uma pessoa tão jovem? Ele não se conformava com isso. Então, ele faz um pacto com a Hakaze. Ele ajuda ela nessa questão aí com o Somon, e ela localiza o assassino da Aika para que o Mahiro possa matá-lo com as próprias mãos. A história começa de fato um ano depois da morte da Aika e um mês depois do desaparecimento do Mahiro, um mês depois que ele conseguiu entrar em que ele e a Hakaze fazem um pacto. O Yoshino Takigawa, que é o melhor amigo do Mahiro, ele vai visitar o túmulo da família Fua e lá ele é atacado por uma mulher, né, que se apresenta como Frontline Yamamoto. Essa mulher está atrás do Mahiro, porque ele foi visto em algumas cidades que estão agora isoladas, né? Estão em quarentena. Nessas cidades aconteceu uma epidemia, a epidemia da doença do ferro negro, que é assim que ela é traduzida no mangá. Toda vez que um fruto da árvore do apocalipse emerge, a região onde esse fruto surge, ela é destruída. E todos os seres vivos, né, os seres biológicos que estão nessa região, são transformados em metal, né, em ferro. E a Frontline está atrás do Mahiro porque ele foi visto nessas cidades. Então o governo está atrás dele para ter uma conversinha, né, saber, escuta, que história é essa que você está nos lugares onde a doença se manifestou? E a partir daí, o Yoshino passa a viajar com o Mahiro em missão para ajudar a Hakaze. Eu não posso ir muito mais além do que isso, porque se eu for vai estragar a história. Parece que eu falei muita coisa, mas parte da história acontece antes do mangá começar e o restante tá aqui no primeiro volume e mesmo assim eu não contei nem um décimo do que acontece aqui. Uma das coisas mais legais nessa história são as mulheres. Todas as mulheres que aparecem no mangá são muito, muito fortes. A começar pela Aika. Ela começa a história morta, mas a presença dela é muito marcante ao longo de toda a história. Principalmente nas ações, né, motivando as ações do Yoshino e do Mahiro.
isso, Zetsu está tranquilo, entrou tranquilo no meu hall de mangás prediletos, vale muito a pena ler, eu recomendo, comprem, corram atrás, porque vale a pena, é uma senhora história. E, enfim, agora é tchau, né? Muito obrigada por assistir, dá joinha se vocês gostaram, se inscrevam no canal que semana que vem provavelmente eu tô de volta e compartilhem o vídeo porque me ajuda muito na divulgação do canal. Beleza? Valeu então e tchau, tchau!